Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então à segunda temporada do canal Dental Wi-Fi. Espero que vocês estejam gostando bastante. Não esqueça, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com seus amigos, com seus colegas, isso é muito importante para nós. E deixe sua sugestão de conteúdo também, comente, participe do nosso canal. Ficamos bem felizes, né, com a sua participação. O nosso canal tem o apoio da PM Produção e também da DIS Odontologia. E hoje, então, estamos aqui com uma amiga, né, doutora Viviane Lima, que é, então, advogada, especialista em direito previdenciário e também na aposentadoria do deficiente. E vamos conversar com ela, então, sobre várias questões importantes que permeiam, né, a área do direito, a questão da condição dos deficientes físicos ou portadores de necessidades especiais e como que a odontologia e a implantodontia cerâmica também se relaciona com estas necessidades. Viviane, seja bem-vindo aí ao Dental Wi-Fi. Obrigado pela tua presença. Agradeço o convite. Eu vou, assim, falar um pouquinho da minha pessoa, como foi que eu cheguei aqui. Como o doutor disse, eu não sou doutora dentista, né, advogada. Claro. E eu tenho esclerose múltipla há 12 anos, com diagnóstico fechado. Minha mãe tinha esclerose múltipla e eu recebi o diagnóstico na época que eu sempre participei, assim, de corrida de rua, eu ia muito na academia, então eu tinha, assim, uma vida relativamente saudável. Não tanto como hoje, mas eu tinha, lá a minha parcela, a minha cota de saudável. Então eu era corredora de rua e numa corrida eu tive um sintoma da esclerose. Aí eu fiquei mais ou menos, assim, quase um ano tentando descobrir, porque como todo bom corredor de rua, você corre 5, você quer correr 10. E quando eu fui correr 10, que eu chegava no quilômetro 7 ou 8, a minha perna fadigava e eu terminava a corrida andando, meio que arrastando a perna, não entendia. Mesmo tendo uma mãe com diagnóstico, eu nunca podia imaginar que eu iria ter esse diagnóstico, porque não é uma coisa hereditária, mas diz Uhum. que quando alguém na família tem, a probabilidade é maior. Certo. E aí eu fiquei investigando, fui no médico do esporte, fui no vascular, fui no fisiatra, até que o próprio vascular disse para mim assim: olha, você deve conviver com uma doença e não sabe, mas eu acho que ele já sabia. Ele falou: procura um neuro. Aí eu falei: eu tenho uma consulta hoje mesmo. Aí eu fui, quando eu falei o sintoma, e ele falou para mim assim: eu vou pedir uns exames. E aí ele começou a pedir a ressonância, e aí eu falei: é? Falei: "Mas por que que o senhor está pedindo isso?" Ele falou: "Eu vou pedir com o G35, que é o CID da esclerose múltipla", mas Uhum. a hora que ele falou, eu sabia qual era, né. Sim, pela mãe já tinha essa Aí eu experiência. falei: "Minha mãe teve esclerose múltipla", aí ele falou: então volta aqui que eu vou pedir líquor, vou pedir várias coisas", e aí fechou o diagnóstico. Certo. Obviamente, como todo mundo que recebe esse diagnóstico, é aquela história daquela música, né, "Meu mundo caiu", né. Então eu falei: "Pô, e agora, né?" Fala: "O que que eu vou fazer? Como vai ser?" E eu tive uma mãe que morreu dentro da minha casa. Eu vi todo o histórico dela, ela ficou sem andar, ela tinha uma ressonância branca de tantas lesões que ela tinha no cérebro. Teve vários surtos que deixaram ela, sem andar, sem movimentar braço, então cuidei literalmente da minha mãe. E é óbvio que é isso que vem na mente. Mas aí eu ia tomar, né, a medicação que era da época, tal, acabou que eu caí na mão de uma outra médica que vinha uma medicação nova na época, pela Novartis, que é o Fingolimod, e eram comprimidos e não injeção. Uhum. E aí eu falei: "Pô, legal, né". E comecei a tratar. E que Passado idade você tinha nessa época, Nessa assim? época eu tinha 44. 44. Inclusive eu recebi meu diagnóstico no dia do meu aniversário. Bah, é uma Eu com a confirmação, porque eu fiz a ressonância. E aí eu pedia para todo mundo avaliar o meu laudo. Eu tinha amigos, o dono de uma clínica, tudo, mas ninguém queria falar. E aí eu tinha uma fisioterapeuta amiga minha, e eu falei para ela: "Eu vou te pedir um favor, seja sincera comigo". Ela me ligou para, ela já tinha deixado o laudo com ela, ela ligou para me dar os parabéns, eu falei: "Ó, eu sei que é meu aniversário, mas não me trata como se eu fosse uma criança, fala real comigo", porque ficar na incerteza era pior do que ter certeza. Aí ela falou: "Ó, é esclerose". Me deu os parabéns e eu tinha uma festa me esperando. Eu me Nossa, arrumei e fui pra festa como se nada tivesse acontecido. encarou. Carei de boa, porque só eu sabia até então. Uhum. E aí vieram, né, todos os enfrentamentos e aí eu fui, como eu disse, estava tomando esse Fingolimod,
por um tempo. Mas, assim, como eu sou muito inquieta, eu não tinha surto. E eu dizia para a médica, mas eu não tenho surto. Ela falava assim: às vezes você tem um surto e não percebe, como se fosse uma gripe, né? Uhum. Falei, não, doutora, não tem. E aí fiquei para lá, para cá. E eu resolvi fazer o protocolo da vitamina D. Muita Uhum. gente fala desse protocolo, que é o doutor Coimbra que faz, doutor Cícero, e acabei conseguindo uma consulta com ele, fui na consulta, e comecei, larguei a fingolimod, porque ele falou para mim que em 2 anos eu estaria curada, larguei, é tudo que você quer ouvir, e abracei a vitamina D, eu tomava 150 mil UI por dia, é uma dose Uma muito dose bem alta alta, para o né? meu tamanho, para o meu Uhum. peso. Claro. E só que como o fingolimod, aí ele falou que não era eu falei: "Por que eu não tenho surto?" Ele falou: "Porque sua esclerose não é recorrente remitente, que a gente chama de RR, é a esclerose primária progressiva, ou seja, ela Uhum. tem a progressão, e a gente lida com a progressão silenciosa o tempo todo". Então eu tinha melhor assim, estabiliza a doença no sentido de você não ter lesão, a vitamina D, só que a progressão continua, e aí ele começou a me prescrever antidepressivo, Uhum. dizendo que eu era estressada e que a culpa era minha. Virou um problema, né? Aí fiquei mais estressada ainda. Sim. E medicação para depressão deixa você meio parado, né? E aí Também, eu claro. perdi minha essência, fiquei aquela pessoa que concordava com tudo, que tudo estava bom. Mas com a minha inquietação, eu resolvi ir para a Índia. Eu Uhum. descobri que tinha um tratamento na Índia, e aí eu larguei tudo, falei, não vou tomar mais essa vitamina D. Fiz fechei lá com uma pessoa que me atendeu. Passei numa consulta em São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Uhum. Eu moro hoje em Nova Petrópolis há 2 anos, mas eu morava em São Paulo. Aí lá em São Paulo eu consegui falar com um médico indiano, passei em consulta. E aí ele falou: olha, você toma vitamina D e a vitamina D nessa dose, você tem uma restrição alimentar muito grande. Então, leite nem derivados, nada que tenha cálcio. Para você ter uma ideia, você pode comer 3 bananas numa semana, não Sim, mais do que imagino. isso. 3 castanhas do Pará. Aí não pode couve, não pode isso, não pode aquilo. Então, não podia comer quase nada. Tem coisa mais sem graça que pizza sem queijo? É complicado, né? Pois é. É verdade. Aí, mas eu levava, foram 2 anos assim, mas aí quando ele me viu, ele falou: Viviane, ele falou: "Não dá para ser feliz assim, com essa restrição alimentar. Claro. Se você não comesse carne, seria menos pior do que você não poder comer nada, você não pode nada". E aí eu fui embora para a Índia, fiquei 30 dias na Índia. Fiz tratamento, lá eles fazem um tratamento, corporal, além Uhum. da medicação, toda feita lá a medicação, tudo com produto da natureza, inclusive até esterco de vaca é usado para fazer medicação. É mesmo, gente? Sim, e eu ficava tentando descobrir qual daqueles era, porque eu cheirava e Sim, falava: para "Ai ver o que gente, eu que, tô né? Eles têm tomando uma eu tô culinária bem, assim, digamos, única, né? Ou peculiar". peculiar, né? Diferente do que a gente está E eu acostumado, falava: enfim. "Tô tomando cocô de vaca", e eu não sabia qual era, eu cheirava assim, ó. E aí eu descobri que um que eu pensava que era chá de cominho, eu descobri depois porque eu fiz o chá aqui. Certo. Aí eu falei: "Ai, que bom", mas eu nem sei se eu tomei, tá. Mas Sim, aí mas eu enfim, né? fiquei lá 30 dias, não podia fazer nada, eu não podia nem caminhar, ele queria que eu descansasse. Eu acordava às Certo. 6 horas da manhã, ia dormir às 6, 7 horas da noite depois do jantar, passava o dia lá, ele não podia dormir, mas eu passava o dia lá deitada, eu recebia um tratamento corporal, porque Uhum. eles lidam lá, o corpo para eles né, o nosso maior membro, é a Uhum. nossa pele. A realidade, é isso que eu quis dizer, a Uhum. pele, não A o corpo. pele. Então, a pele é o nosso maior membro. Então, é através dela que medica. E o Uhum. intestino, então eles tratam o intestino, Claro. porque o intestino é o canal mais rápido com o cérebro. É o nosso segundo cérebro, se não o primeiro. Justamente. Então, eles cuidam, eles limpam, eles medicam, só que eu não podia fazer nada muito agressivo, porque eu podia desencadear um processo inflamatório. Por quê? A esclerose múltipla é uma doença, autoimune e inflamatória. Uhum. Então, tudo que me inflama aciona a doença. Então, de repente, mexer no meu intestino podia acionar o meu sistema imunológico, ele podia atacar a baía de mielina, que é onde ele ataca, e aí eu poderia, ter uma nova lesão e causar um problema pior. Então, é tudo feito com muito cuidado. Fiquei 30 dias, tal, fiz os tratamentos, voltei. Se eu voltei melhor, não. Eu voltei assim, talvez até pior, porém eu voltei com uma outra cabeça.
Entendi. Porque o médico dizia para mim assim lá: "O dia que você curar aqui a sua cabeça, você vai curar o resto do seu corpo". Claro. E eu não Curar a cabeça no entendia. sentido de educar. E eu não entendia o que ele Uhum. falava, eu falava que não era por eu brigava com ele Uhum. falando inglês e eu falava: "Você fala isso porque não é você, que não sei o quê, porque se eu tiver com pressa", e dava vários exemplos, ele falou: Uhum. "Mas você ficar brava vai resolver? Se você", e aí ele tentava justificar e eu falei: "Mas eu quero fazer uma comida", ele falou: "Joga, faz que nem indiano, joga todos os legumes numa panela, cozinha e come". Tudo bem, aí eu vim embora, tal, falei: "Bom, e agora o que que eu vou fazer?", né, isso foi em 2017 já. Uhum. Eu tomei 2, você vê, foi em 2013 o diagnóstico e 14, 15, mais ou menos eu tomei o Fingolimod, Uhum. aí 15, 16, 17 a vitamina D, e aí foi que eu fui para a Índia, voltei, e aí voltei sem tomar nada, com um monte de medicação da Índia, mas aqui não dá para levar, porque a gente não tem a matéria-prima que eles têm. Claro. E aí eu falei: "E agora o que eu vou fazer?". Aí eu fiquei uns meses sem fazer nada, mas aí eu comecei a procurar autoajuda, né, fazer Uhum. cursos de autoconhecimento. Eu fiz, PNL, eu fiz, aquele como enneagrama, eu fiz hipnose, e eu fui começando a conhecer o meu corpo Uhum. e a controlar a minha mente. E comecei a entender o que o médico me dizia, desviar a atenção, porque eu vivia em função da esclerose, eu passava o dia pesquisando, eu passava, lendo, querendo Uhum. entender, achar respostas. E aí eu encostei, meu trabalho ficou um pouco, deixando a desejar, porque eu não tinha mais pique, eu estava entrando, assim, mesmo eu falo que é um círculo de tristeza, É né, uma que pode espiral, te né, levar você cada vez volta para o centro dela, para né. depressão, né, então Uhum. é mais fácil você ir para baixo. Falo Claro. isso porque hoje eu atendo, 90% dos meus clientes são pacientes de esclerose múltipla e eu acaba que eu dou uma consulta, jurídica, mas eu falo com o paciente também, dou dicas e tento, levantar moral, porque eu sei que não é fácil, né, porque todo mundo passa pela mesma coisa, o histórico é o mesmo. É, porque assim, desculpa eu te interromper, mas é que, deve ser muito complicado para o paciente, assim, para a pessoa, né, descobrir que tem uma condição que ela é progressiva e que o único tratamento é controlar a progressão dela o máximo que você puder, né. Considerando que a primária progressiva tem uma medicação. Sim, Hoje, naquela época que eu descobri, não tinha nenhuma medicação. é. É bem complicado. Então, como é que você lida com uma doença que é progressiva, que não tem medicação? É tipo a ela, né? Ela é a doença mais agressiva porque Uhum, ela ataca um outro lugar do cérebro, mas ela também é uma doença que você vai só viver bem e sabe que uma hora vai acabar tudo. claro. Não vamos comparar o Hopkins lá, que viveu até os 77 anos, né? Mas ele Sim, era uma sumidade, né. E justamente. viveu, você vê, ele tinha uma previsão de vida bem curta, no fim ele viveu, né, assim, E a na obra dele todo é tortinho naquela cadeira, falando por um computador, mas deixou aí um legado um legado maravilhoso, né. maravilhoso, né. Então, mas aí, eu fiz esses cursos e eu comecei a mudar a minha mentalidade, no sentido, assim, entender que eu não podia viver em função da esclerose, Uhum. eu tinha que tratar, porque as pessoas falavam assim: "Ai, você não pode colocar a esclerose em primeiro lugar", eu falava: "Gente, mas como que faz uma coisa dessa? Não é possível que vocês estão falando isso para mim, se Sim, problemão que eu tenho na minha eu vida. acordo com a esclerose, eu tenho dificuldade para me trocar", porque eu fui perdendo, alguns movimentos, Uhum. e imagina, eu corria, assim, eu era corredora de rua, eu saí da corrida, passei a andar. A última corrida que eu fiz foi em 2014, quando eu dei a largada no Jockey lá de São Paulo, que era a Uhum. corrida das mulheres, eu descobri que eu não conseguia mais correr. Mas eu andei 5 quilômetros chorando, mas eu andei e falei: "Eu vou terminar essa corrida", É o mas foi a exemplo, né. última, entendeu? É isso aí, essa é a superação que a gente precisa Foi ter, a né. última. Aí eu saí É. da corrida e fui para o Muay Thai. Uhum. Fiz boxe, fiz Muay Mudou, Thai, mas é porque eu queria queimar claro. caloria É e, assim, importante o mexer esporte. com outras coisas. Aí eu descobri que eu não conseguia fazer aquela aula naquele trampolim, eu descobri também que eu não conseguia. E aí eu fui adaptando, adaptando, até que eu cheguei no pilates, e Uhum. hoje eu faço uma aula na piscina, Sim. que é uma aula que chama, Deep Water, né, Uhum. Deep Water, Deep One Water, ou seja, é corrida na água. Uhum. Que é adaptado, é feito com um professor online, que é do Rio, então ele me Uhum. dá movimentos do Jeep para que eu ganhe movimento e mantenha meu corpo em movimento. E eu faço yoga, Uhum. e hoje eu não faço fisioterapia, mas já fiz muito.
Sim, procura um esporte sem impacto, Sim, né? mas o corpo O ativo. corpo ativo, O corpo justamente. ativo. E assim, ó, não é só o corpo, a mente também E tem que estar daí yoga, ativa, né? Claro. né? A mente Perfeito. tem que estar sempre ativa, porque a esclerose tem um sintoma que mexe, alguns têm um problema com o cognitivo e mexe muito com o esquecimento. Eu tive Uhum. picos de esquecimento. Mas imagina que o cérebro também tem que ir para academia. E qual é a forma dele ir para academia? É você exercitando. Uhum. Como a minha área é jurídica, eu trabalho com cálculo, com processo que eu tenho que analisar, que eu tenho que entender, então o meu cérebro está sempre na academia, é o que eu falo para os meus pacientes, clientes. O pessoal fala, eu esqueço muito, é muita professora. Eu estou em sala de aula e dá uns apagões. Aí eu falo, faz palavra cruzada, faz paciência, aquele paciência spider, Uhum. joga xadrez, dama, você precisa exercitar o seu cérebro. Claro. Se você ficar num platô, ele vai parar igual ao seu corpo. Por isso que os médicos dizem que a gente tem que se exercitar. E aí eu fui buscando cada vez mais autoajuda e conhecimento. E uma questão que é importante também é a parte espiritual, tá? Se você não trabalha a parte espiritual, tem gente que, eu sou ateu, não acredito em Deus, mas tudo bem, eu respeito. Não acreditar em Deus é não acreditar em Deus mesmo, porque tem aquele ateu que eu falo que não é ateu, é à toa, né? Uhum. Ele Sim, não acredita naquele Deus que faz que ele tem que ir na missa, mas ele claro. acredita no Deus, então ele Sim. não é ateu. De vez em quando ele dá uma rezada, ele pede por Isso, favor, ele, quando ele está né? em perigo, ele fala, ai meu Deus, Claro. me ajuda. Então a Isso. gente tem que, a religião é um religare, né? É uma Uhum. conexão com o ser supremo. Então eu acho que isso para mim é essencial. Então o espiritual Perfeito. tem que estar em dia, o físico tem que estar em dia, a mente tem que estar em dia, mas como é que você faz tudo isso? E como é que você cuida do seu corpo? Porque aí veio uma medicação em 2018, que era o rituximab que eu tomei, que era similar à que tem hoje, mas se você lê a bula, você não toma. É complicado, É né? muito complicado. Você tem que fechar o olho e falar, eu vou entregar na mão de Ou Deus, né? acreditar, né? Claro. E aí eu tomei o rituximab, mas aí é por liminar, porque o plano não aprova, tem tudo isso, o governo não fornece, porque é o plano de saúde, você tem que brigar, tá, briguei, consegui, tudo bem. E Aí isso você orienta os seus clientes também nesse sentido, isso, né? Porque realmente deve ser bem complicado, é uma briga o tempo todo, dura. quando o remédio não falta na Sim, Anvisa. também tem esse problema, né? E os planos de saúde são muito resistentes a oferecer a medicação. Você tem que Claro. passar, por exemplo, no meu caso, que é primária progressiva, eles colocam que eu tinha que ter tomado várias outras medicações, mas elas não são para o tipo de esclerose que eu tenho. Então, você tem que ter um bom médico que faça um bom relatório, que encaminhe, para que eles entendam que você tem que tomar aquela medicação. Feito. Aí eu cheguei, quando eu estava tomando rituximab, e aí, né, 2019, aí veio o quê? A pandemia. Sim, e aí para um E olha que engraçado, é, uma médica, uma ginecologista, falou para mim assim: Você acredita em quântica? Eu falei: faz sentido, porque eu já estava vindo no estudo. aham, Falei: sim. Ela falou: eu fui num congresso, conheci uma médica que ela trata com medicina quântica. Tá aqui o telefone dela. Esse telefone ficou um ano na minha bolsa. Eu fui em 2019 e ele ficou um ano parado ali. E eu sempre olhava e não marcava nada, mas aí eu falei: um pouco antes da pandemia, eu resolvi ligar para essa médica e marcar. E aí ela era cheia, não tinha consulta, só tinha consulta tipo para maio. Falei: tá bom, maio de 2020. Isso foi em janeiro. sim, bem no início da Mas pandemia eu nem do imaginava que ia ter claro, pandemia, claro, né? claro, mas eu digo naquele tempo Pois ali, é, né, que você tem uma consulta já marcada tinha já justamente, um zum, né? zum, zum, né? Claro, claro. Quando foi em fevereiro, ela falou assim: olha, a doutora ela ia para um congresso em maio, ela não vai. Eu tenho uma consulta para março. Não, para abril. Ela falou: você vem? Eu Uhum. falei: beleza, eu vou. Dia 12 de abril. E aí veio a pandemia no dia 17 de março, né? Isso. Aquela coisa que fechou tudo, mas a minha consulta estava lá. Uhum. Falei, beleza. Não estava tomando nada, porque eu tinha largado o rituximab, porque é infusão, e eu sou meia. Se eu não vai, não vai, eu não quero. E o médico pedia, pelo amor de Deus, para eu tomar, e teve a infelicidade de dizer para mim assim: toma para você evitar a cadeira de rodas. Não é a melhor maneira de se É, falar com o não, paciente, justamente. né? É. Beleza. Aí veio a pandemia e tal, e aí no início de abril eu mandei uma mensagem. Uhum. Falei, e aí, vai ter consulta, né? Tá tudo fechado. Ela falou, vai, a médica tá atendendo. E assim, diante da pandemia, tudo fechado, qual é o melhor lugar para ir? Numa médica, porque
tinha toda aquela preocupação de que as doenças autoimunes não podia ter o Covid, porque não ia Sim, foi aguentar. grupo de risco também, né? Um dos Eu grupos era o de grupo de risco, risco. claro. E aí eu fui para consulta no dia 12 de abril, tudo fechado, catei meu carro, não tinha trânsito, era uma maravilha aí. E aí eu cheguei lá e encontrei uma médica, assim, ela é uma clínica geral e ela é psicoterapeuta também, e ela muito, né, para a linha do natural, evita medicação agressiva, blá blá blá, não aprova vacina. E aí a gente começou um tratamento. E ela começou a fazer, eu fazia um tratamento, logo que eu comecei, que a gente aplicava um anestésico da área da odontologia na boca, Uhum, na gengiva, em alguns pontos, tá. terapia neural. É bom, mas Sim, é horrível, porque tomar, assim, eu fiquei 6 meses tomando picada na boca. claro. Chegou uma época que eu não suportava ver uma agulha. Porque eu fazia isso e fazia uma acupuntura junto, chamava Uhum, Extunc, que enfia a agulha inteira até uhum. atingir o nervo. Certo. Então, quando dá o choquinho, para. E aí eu ia toda semana, em plena pandemia, receber esse tratamento. Fiz a consulta, ela me deu uma bateria de medicações, porque eu tinha problema para dormir, como tenho, esclerose múltipla, então tenho problema para dormir, problema de intestino, hoje não tenho mais o problema do intestino. A questão de se manter, o que que ela fez? Ela falou: "Vou preparar o seu corpo, se você tiver, eh eh, uma covid, vai ser uma gripezinha para você. Então eu vou turbinar o seu corpo". Então ela suplementa, ela faz um monte de coisa. Passou várias medicações e eu fui tomando e fazendo esse tratamento. Com 6 meses, ainda em pandemia, eu falei: "Doutora, eu não aguento mais a terapia neural, é muita dor, toda vez que eu tô vindo para cá eu me irrito, Uhum. porque eu sei que é dia de sofrimento". E no meio desse tratamento, eu teve um dia que eu caí na rua. Aí era pandemia, não tinha ninguém na rua quase, Sim, era vazio. mas Tudo. Deus mandou um anjo que vinha vindo um homem, assim, descer na rua, porque eu E não aí conseguia levantar, conseguiu te. e me ajudou. Que E legal. eu cheguei no consultório toda ralada, com sangue, chorando, porque eu fui Sim, segurar numa árvore e eu perdi o equilíbrio, caí para é trás. porque a queda de vocês, ela não é uma queda como a nossa, tropeçou e Não, procura você porque você se você escora, travou, né. eu caio É, com tudo, cai então eu com bato tudo. cabeça, eu Justo. quebro órgão, tudo. Já tive quedas já rachei a cabeça aqui, saí de ambulância. E aí eu cheguei lá chorando, mas ela com aquele jeito dela, toda terapeuta, com os atendentes, me ajudaram, me deram um chá, e ela falou: "Não, mas está tudo bem". Aí começou a ficar, eu caí outro dia, e eu continuei aquele tratamento, fui continuando, e aí eu fui mudando, eu fui me fortalecendo, eu fui melhorando, porque o que ela me passava me dava, energia para Uhum. continuar. Ela é minha médica até hoje, né, me socorre e assim, quando eu não estou bem, até emocionalmente, a última consulta mesmo eu tinha passado por uma situação bem, estressante num processo meu, Uhum. porque eu faço previdenciário, mas às vezes alguém fala: "Ai, faz aqui a separação, o divórcio de um amigo", quando é consensual eu vou e faço, mas não Uhum. sei o que é pior, o consensual ou aquele que eu brigo lá com o judiciário. No Certo. judiciário, porque lá tem um juiz no meio, né. Começa consensual, mas depois não. Não, foi um estresse terrível, porque aí a advogada parece que virou parte Uhum. e foi muito ruim, É complicado mesmo. uma energia pesada, e eu fui para casa e falei para ela: "Ai, não estou bem, eu não tive um dia bom ontem", contei o que tinha acontecido, eu falei: "Olha, doutora, foi talvez de encontro àquilo que eu não estou querendo mais, que eu cheguei lá muito, né, dura, fui com as palavras", ela falou: "Não", ela falou: "Não é isso, eu faço outra leitura", fez uma outra leitura e falou: "Ó, você teve um aumento de cortisol", eu nem entendia o que era cortisol anos atrás, mas aí eu fui entender que a elevação do cortisol era ruim para mim, porque quando pedir um exame de cortisol, vou lá eu saber que se o cortisol aumentar vai piorar, porque eu vou ter uma descarga ruim, que eu Uhum. posso ficar estressada. Então eu vivia com o cortisol elevado Claro. há muito tempo. E aí essas coisas eu fui tomando entendimento. Então, na realidade eu não gosto, mas, assim, eu sou muito, né, acelerada. Para os indianos eu sou pita, que é aquela pessoa agitada, que faz um monte de coisa. Bom, eu sou advogada, né, Claro. mas até Não, e é para perfil também, né, o perfil. paulistana, advogada, enfim, né, já Pois tem toda. é, eu sou aquela que andava de salto correndo para o fórum, entendeu, Certo. cheia de processo na De uma mão, porque eu audiência sou para outra e vamos. do tempo do processo físico. Uhum. E aí eu tive que descer do salto, né, foi a primeira coisa que foi o meu maior desafio, foi
doar quase 100 pares de sapatos de salto. Pra... Ficou 2 anos parado no quarto, até eu decidi descer e a empregada quase chorou. Ela falou: "Ai, não tô acreditando, Giane". Ela falou: "Você tá isso é muito ruim para você". Tá, é um bem material, mas não era o sapato, era a situação que eu estava vivendo, eu estava mudando a Claro. condição. E no meio disso tudo, como é que chegou a vez do dentista? Sim, né? Eu tenho 2 implantes, eu tinha 2 implantes, eu não tenho mais, eu tinha 2 implantes de titânio na boca, e eu já estava querendo tirar eles, porque o dentista que colocou foi em 2000 que ele colocou, quando eu Uhum. entrei na faculdade, e ele faleceu, ele morreu. Ele foi pra Austrália, acabou morrendo, um problema que ele teve lá. E aí eu procurei um dentista, meu marido ele jogava bola com uns dentistas, eram todos amigos, procurei um, e aí ele falou: "Ah, tem um excesso de cola", e tirou o excesso de cola, porque parava alimento. E aí passou um tempo, eu comecei a tratar com outro colega que é também dentista, e ele falou: "Ah, não dava para tirar esses implantes", porque eu sentia que a minha gengiva tinha, ela tinha recuado, assim, não sei qual o termo certo, mas Retraído, né? O retraiu, recuado, eu que eu enfim, estava acho que com perda perda óssea. óssea. E aí ele falou: "Ah, mas aí qual era a conversa?" Passei por 3: "Ah, melhor não mexer com quem tá quieto". Ninguém queria tirar os implantes. Hoje eu sei por quê, porque não é fácil tirar, Não foi né, fácil. doutor que tirou meus implantes, doutor Rodrigo, e aí tive aqueles implantes, mas aí o ano passado, né, essa virada de ano, no dia 1º de janeiro, estava almoçando o almoço de ano novo, eu tinha uma coroa aqui, e aí, de repente, eu saí com aquela coroa, eu fui mastigar, saiu o dente. Aí falei: "Caramba, caiu minha coroa", e guardei. Vim embora para o sul, falei: "Ah, vou colar a coroa, né", estava achando que estava tudo bem. Procurei um dentista lá na cidade que eu moro, Nova Petrópolis, e ele falou: "Olha, não dá para colar, porque você quebrou a raiz". Tomei uma bronca da médica, porque ela falou: "Você sabe por que você quebrou essa raiz, né?". Aí eu olhei, ela falou: "Isso é pressão, Estresse, né, é o seu pressão, estresse". bruxismo. Então ela deu tipo uma bronca, eu falei: "É, eu acho que eu sei". Ela falou: "Ó, mas nem pensar em colocar um implante de titânio", porque é claro que o dentista já falou: "Ó, vamos tirar essa raiz, vamos pôr um implante de titânio", e eu já estava embarcando, já Você tinha tinha 2 implantes de titânio já na eu ia época, pôr mais um. eu botar mais um. Falei: "Ué, eu não vou ficar sem dente, né". Claro, não. E aí E ele não já pode também, né? me deu lá a relação de exames, tudo, já estava tudo encomendado, já ia fazer a panorâmica, e tal. Uhum. Aí ela falou: "Nem pensar". Eu falei: "Mas doutora, eu não conheço ninguém aqui, como que eu vou colocar um outro implante de cerâmica?". Eu falei: "Em São Paulo já é difícil achar alguém que coloque". Ela falou: "Sossega que eu vou arrumar alguém para você". E aí isso foi dia 15 de janeiro, já estava 15 dias com aquela raiz quebrada, que já tinha inflamado. Processo inflamatório Isso. crônico, agudo, quando tu chegasse no consultório já estava extremamente Já tinha agudizado. tomado 2 caixas de É, antibiótico. justamente. Então, e para tua condição isso é um problema, né? Isso, Então, exatamente, porque tudo que é inflamatório tá mexendo com o meu sistema imunológico. E ela: justamente. "Não, eu vou achar". E aí eu achei um lá em São Paulo, em São Bernardo, mas você tinha uma questão assim, eu falei: "Pô, se eu fizer um implante lá, como que eu vou acompanhar isso?". Mas aí, né, a doutora mandou para mim: "Viviane, olha, tem um dentista em Porto Alegre, dá para você?". Falei: "Ah, dá, né, doutora? 2 horas, mas eu vou, né". Ela falou: "Ó, tem um dentista, doutor Rodrigo Beltrão, você procura ele que ele faz implante de cerâmica". Tá bom. Aí eu mandei uma mensagem, Isso. aí a secretária falou: "Como é que você chegou aqui? O doutor tá de férias ainda, ele vai voltar dia", acho que era 29, e ela marcou minha consulta para o dia 30 de janeiro. Isso, Aí ela justamente. falou: "Mas ele vai voltar, eu tenho aqui uma vaga". "Mas como que você chegou aqui?". Eu falei: "Ah, a minha médica que indicou". "Ah, tá bom", porque como ela faz muito congresso, ela Uhum, dá palestra em congresso, então ela conhece médicos do Brasil todo, né. justamente. Aí eu falei: "Beleza", falei: "Vou lá", né. Mas é claro que como uma boa advogada, Viviane que sou, e sou, né, de ficar inquieta, fui lá procurar quem era doutor Rodrigo, Uhum. eu não vou cair na mão de qualquer um, não conheço esse menino. Essa é a vantagem Pois é, das redes sociais aí hoje, tudo. procurei, falei: "Bom, ele é cirurgião, né, bucomaxilar, e eu tenho um problema de deslocamento do maxilar". Uhum. Aí me deu um alívio, falei: "Bom, o dente aqui atrás, vai mexer embaixo, aconteceu alguma coisa, se ele não conseguir colocar no lugar, quem vai pôr?". Eu falei: "Tô em boas mãos, pelo menos é um cirurgião". Aí me deu um certo alívio, porque Legal. o dentista ele causa uma tensão para mim,
se eu não Sim, conheço, se é uma pessoa estranha, se tem a mão grande, tudo tudo isso. isso influi, né? Eu sei. Eu gostava É de uma profissão que mulher. gera um pouco de ansiedade e medo nos pacientes ainda, né? Porque é Obviamente. um certo estresse, né? Tomar uma anestesia e tal. E aí eu tava com aquela raiz inflamada e eu tinha consciência que a raiz inflamada eu não podia tomar não é que eu não podia, eu ia tomar uma anestesia e não ia funcionar como deveria, como aconteceu, né? Justamente, pelo É, fato de ela estar extremamente infectada, isso acaba também causando problemas, né, em relação digamos, o efeito do anestésico, né, isso, e toda a questão também da condição, né, da esclerose. esclerose, que também te torna muito mais sensível. Tua bainha de melina Sim, não é reage da mesma verdade. maneira, né? Isso mesmo, Então, isso é verdade. foi bem complicado o nosso pós-operatório ali. Sim. Trans nem tanto, mas o Até a pós foi mais anestesia, que eu complicado, lembro que você falou justamente. assim: eu vou ter que dar anestesia de tronco, que é aquela que a gente Uhum. dá aqui, que anestesia metade do Isto, rosto. isto. Por quê? Porque eu também li, eu sabia disso, que a anestesia ela pega a mielina, né? Uhum. A mielina é onde a esclerose ataca. Isso, ela vai se Então, adaptar na sinapse dos nervos, né? Que é onde realmente isso. faz a ligação, digamos, a transmissão do impulso nervoso, que é através da baía de mielina. E aí a gente fala assim: mas é na boca, é o dente, o que tem a ver com o cérebro, com o sistema nervoso central? Qualquer lugar. Eu descobri com a yoga que o dedão do pé tem a ver com o meu sistema nervoso central. Que às vezes um problema que eu tenho no pé, eu resolvo um problema que eu tenho aqui, vai no pescoço. Então, comecei a dar importância para essas coisas, foi Uhum. dessa forma. E em função disso tudo, até dessa questão inflamatória, que eu mudei até os meus hábitos alimentares, por Uhum. sinal. Eu sou uma pessoa que por exemplo, eu não vou em fast food. E não adianta você me levar e falar, é só hoje, não, não vai rolar. Eu não vou comer fast food. Eu não como McDonald's, Burger King. Tá, Ultraprocessados, digamos, nada. nada, né? Só se caso assim de não tem. Sim, vai morrer de fome, vai passar fome. Aí, bom, vou E se comer, eu comer, mas vai ser uma vez no ano. sim. Em 12 meses, Mas você vai tendo ver. outras opções, Eu vou obviamente, comer a nunca vai comida, comer. eu deixo de sair, eu prefiro comer comidas de casa. Então, industrializado não. É, claro, tem coisas que eu não deveria, mas eu ainda faço. Por exemplo, tomar Uhum. leite, que eu não deveria tomar leite. O ideal seria tomar o leite não de vaca. Uhum. É, por exemplo, antes eu tomava mais cerveja, hoje eu tomo um copo, dois eu Uhum. paro. Eu tomo uma taça de vinho, eu paro. E eu falava que eu era cervejeira. Sexta-feira para mim era lei, era Uhum. dia de tomar cerveja. Então eu não Sim, tomava uma, eu tomava várias. claro. Não é um hábito bom. Se a gente Não, for alto teor analisar, de não. glúten, né? E aí você vê o que o álcool Álcool faz, também, além do né? glúten, o álcool. Talvez isso tenha até contribuído para ter desenvolvido a esclerose, porque eu era Uhum. fumante. Eu parei de Sim. fumar em 2004. Eu tinha uma profissão estressante, né? E tomava cerveja, então eu tinha lá algumas E coisas. mesmo assim fazia prática esportiva regular, né? Fazia. É isso porque isso é interessante, porque às vezes as pessoas acham que, eu faço esporte, então eu posso beber à vontade, eu posso fumar à vontade, né? E na realidade tudo bem, o esporte é um ponto positivo, Sim, ok, mas o resto é negativo, tudo né? negativo. E dentro da tua condição eu queria conversar um pouco mais sobre isso, essa questão dos processos inflamatórios, né? Porque fumar, você provoca um processo Sim, inflamatório nas vias aéreas constante. É um cigarro por dia, 2 cigarros por dia? Não interessa, vai provocar. Vape, então, pior ainda, né? sim. Tá? Essas questões químicas. O álcool também, glúten também. Então, hoje se fala muito da síndrome do intestino permeável ou leaking gut, né? Alguns já defendem a teoria, inclusive, do leaking gum, que seria as gengivas permeáveis, né? Ou seja, processos inflamatórios crônicos que vão cada vez mais progredindo a lesão autoimune, né? Tudo é Que se inflamatório, retroalimenta doutor. do processo inflamatório. O adoçante é inflamatório, que eu Uhum. não sabia, que agora eu tô partindo para deixar. Sem A açúcar. única coisa que eu tomo com adoçante é o café. Uhum. Que eu tomo 3, 4 gotinhas que eu tô caminhando assim para largar. Uhum. Porque até então era a única coisa, porque chá eu tomo sem açúcar, tudo, suco sem açúcar, tudo sem açúcar. Claro. Porque tudo é inflamatório. Justo. E assim, se você fizer uma boa alimentação, você vê, você está falando de exercício, de cigarro, de álcool, mas a alimentação, se ela não for boa, ela te prejudica também. E isso eu falo com propriedade, porque eu tive uma queda de cabelo ano passado muito severa. Uhum. Por conta, eu tive Covid em 2021. Uhum. E pasme,
Eu tive Covid meu marido, meu filho, minha filha, minha sobrinha, meu sobrinho, minha sobrinha neta. E de todos, depois do meu filho, eu fui a pessoa que ficou melhor. É, Ele quase morreu. A por minha quê? filha ficou muito mal. E Tinha um autoconhecimento do corpo, já a estava hora, preparada, né? isso, a Esse é hora que que é. a médica pediu os exames de sangue, que a minha Uhum. médica tratou nós. Quando ela viu os exames de sangue, o meu era o melhor. Porque ela deu várias Não, os teus exames são medicações. ótimos, eu já fiz os exames de Sim. sangue também, são E perfeitos, aí né? todo mundo olhou para mim, né? Do tipo assim, a Viviane tá com Covid. Não, mas a Viviane ficou bem, Uhum. tá? Eu não tive nem febre. Olha aí. Então, ela realmente me preparou e eu passei pelo Covid, mas o Covid deixou sequelas. Então, tinha a queda do cabelo e a Uhum. medicação. Porque eu entrei numa pesquisa. Hoje eu pertenço a um grupo de pesquisa Uhum. para uma nova medicação para esclerose múltipla primária progressiva. Certo. E é um duplo cego. Eu não sei se eu tomo a medicação nova ou se eu tomo o Ocrevus, mas o Ocrevus já causa queda de cabelo. E Uhum. aí veio junto com o Covid. O Covid veio em 2021. No final de 2021, em outubro, eu tive 2 quedas. Uma eu causei um trauma do lado de cá, que eu levei pontos, fiz tricotomia, tudo. E 10 dias depois eu caí e bati a cabeça do outro lado, desloquei cristais e tal. Mas passou. Mas a queda ficou, que eu tava com o cabelo ralo e o cabelo, você via cabelo meu pela casa inteira. Bah, Eu falei, vou ficar careca. sim. E aí me causou um estresse muito grande. Eu comecei a falar com a médica e tal. E como que eu solucionei? Coloquei um mega hair para Uhum. tirar o foco de olhar, Tirar do porque aí fiquei emocional isso, cabeluda. né? Claro, E aí eu fiz um detox alimentar certo. de 30 dias pela Ayurveda, que é uma medicação limpa, uma medicação sem Uhum. carne, uma medicação sem leite. E assim, só coisas anti-inflamatórias para Uhum. tratar essa queda de cabelo. Hoje meu cabelo tá assim. Olha aí, ó. Então, eu já fiz 2 detox, né? Eu fiz um esse ano, um outro. Na realidade, a gente devia fazer um detox por estação de ano. Cada vez que muda a estação, a gente devia fazer na primavera, no verão, porque cada época do ano é de um jeito. E o ano passado eu fiz no outono, porque o outono tem a queda de cabelo, porque você perde muito líquido. Então, o que que eu aprendi? Não adianta arrumar a carcaça, o lado de fora, a vitrine, se você não Uhum. arrumar o lado de dentro. Claro. Você consegue hidratar o seu corpo com boa alimentação. Os cremes são bons, mas a alimentação é melhor. Então, eu fiz o detox e funcionou. Aí recuperei o cabelo, continuo tomando a medicação, então é um cabelo mais forte. Eu continuo suplementando, eu suplemento hoje ainda com a mesma médica. Então, eu acordo de manhã, eu tomo vitamina D, eu tomo K2, eu tomo outras coisas, porque eu entrei na menopausa. E assim, Uhum. aí veio um Também tem toda uma pacotão, questão hormonal que influi veio totalmente, né? completo no caso. Claro, claro, Todos claro. os sintomas eu tive. Então, é assim, é, o que parece que é nada, a gente fala assim, que nem você falou da questão, né, que eu tinha uma vida saudável, que realmente ia para academia Uhum. todo dia, quase. O que que me ajudou isso, tá? Me ajudou no sentido assim, para fazer um yoga, a Uhum. minha fisioterapeuta falava, ai, que bom, você tem a musculatura firme, você Uhum. aguenta. Claro. Porque quem não pratica esporte, quem não faz nada, o que que acontece? Acaba, Uma doença dessa sim, vai cada vez mais progredindo. definha mais Sim, rápido. claro, Eu tenho justamente. conhecimento, eu tenho pacientes que frequentam até a mesma Uhum. médica, que assim, ela fala, nossa, Viviane, fulano tá tão mal. E às vezes Claro. tem menos tempo de diagnóstico. E às vezes E bota a culpa no tratamento, né? E na é, realidade a culpa não é culpa, é a falta de engajamento, é o seu é o histórico, histórico. entendeu? Então eu tinha assim um lado desregrado, né? Que eu Uhum. bebia, que eu fumava. E aí parei em E o lado 2000. regrado, que era do esporte, do E o lado estudo, regrado, que era o da esporte. profissão, né? Eu nadava Enfim, todas as modalidades. Para meus filhos aprenderem a nadar, eu me matriculei com eles para eles não faltarem. Então, claro. nadava, fazia hidroginástica, aí academia, corria. Então, tinha esse lado E bom. como isso foi importante Foi para te trazer de volta, para né? me trazer de volta. Justamente, porque se você não tem esse lado, você não tem onde se agarrar, né? É porque eu tive um Então, quê de depressão, né? sim, você comentou, e eu imagino que isso deva ser a questão mais É o pior. normal e talvez, assim, quando você tem um histórico, um diagnóstico desse tipo de condição, né, é mais fácil se entregar, talvez, Sim, né? Por quê? Porque você tem até uma desculpa para se entregar,
né? É o ganho E, secundário que a gente fala. e aí, claro, tendo exemplos como você, acho que por isso que é importante esse podcast, eu quis te trazer até aqui, justamente para isso, né? Para que as pessoas te vejam, né? O teu exemplo, né? O quanto foi difícil para ti, mas o quanto também é possível fazer, né? Que Sim, existem hoje pessoas para ajudar. Você dá consultorias, presta sim, ajuda, né? Não só na área jurídica, mas também nessa questão toda enfim, trabalhar com a comunidade que também tem sim. a tua mesma condição, né, de esclerose. Os médicos, né, principalmente os integrativos, cada vez São mais muito bons. preparados para isso, né? Então, assim, e eu vou fazer o gancho de novo dos implantes cerâmicos, né? Na minha profissão, tá? Hoje, o que que eu vejo? Eu vejo o paciente procurando implante cerâmico, o médico integrativo, o médico que tem uma visão mais abrangente do paciente, não só focado naquele problema, mas uma visão geral, né, holística, digamos assim, indicando esse tipo de tratamento, né? Sim, Principalmente nos pacientes que nem você. Por quê? Porque não pode conviver com processo inflamatório. é. E as pessoas convivem com implante inflamado, que dói, que sangra, que inflama. Às vezes tira o implante de titânio, coloca um outro implante de titânio e segue com o mesmo problema, né? E eu digo, enfim, nas palestras para os pacientes assim, não tem problema ter implantes de titânio, eles são bons. O problema dos implantes de titânio é que quando ele tem um processo inflamatório crônico, né? E muitas vezes relacionados assim à má adaptação da prótese, que nem você falou, excesso de cimento, né? Ou por micromovimentação, ele vai liberando partículas de titânio na sua periferia e isso vai causando uma doença chamada periimplantite. É um dos Que é o que eu fatores tinha. que era o que você tinha. Então já tinha uma gengiva perda óssea, gengiva inflamada, recessão gengival, a rosca dos implantes expostas, e isso depois que acontece, não existe um tratamento na literatura preconizado, assim, padrão, né? É. São tentativas de resolver, e muitas vezes essas tentativas tornam o caso cada vez pior, até que o paciente perde, às vezes, todo o osso. Nós, no caso, tivemos que fazer enxerto, no teu caso, né? E tá nessa fase de reabilitação, e os implantes cerâmicos, eles também não vão livrar o paciente da periimplantite, mas eles dão uma condição tecidual da Melhor, gengiva né? muito melhor, né? É, Então, hoje, assim, naquele local você até pode falar assim, aquela inflamação passou, a é, tua gengiva é extremamente saudável, é. né? E você, hoje, pela questão de processo inflamatório crônico na boca, não tem mais progressão É da uma tua inflamação a condição. menos, É uma né? inflamação a menos, É, justamente, mas ó, né? você vê o processo que eu tive que passar, né? Porque assim, como a gente comentou, ter um implante e colocar um implante é uma coisa, retirar um implante e foi quando eu Uhum, tirei os meus que eu entendi por que que os médicos evitavam tirar. uhum. Porque não é simples, né? Não. É aquela coisa assim, o negócio tá cravado ali, no osso, no pouco osso que sobrou, e sim, é traumático, e foi traumático É para uma mim. cirurgia que eu faço, né? Mas eu não gosto de fazer. Então, No mas você sentido estava de, encarando a uma gente se sente paciente. mal pelo paciente, Pois né? é, um paciente com Claro, esclerose múltipla que vive, né, com uma doença inflamatória e ia criar um processo inflamatório, porque toda cirurgia cria um processo inflamatório, até um justamente. corte no dedo. Talvez as pessoas não tenham consciência dessas coisas, né? Um corte no dedo é inflamatório. Mas é óbvio que a gente não pode viver bitolado. Eu fiz um monte de coisa depois da esclerose. Uhum. Fiz cirurgia estética, entrei em vários processos inflamatórios, porque Mas eu não estão posso. controlados, temporários. O Isso. problema é aquele que fica. Não posso, Tua vida toda, exatamente. o dia todo. Tirar o implante era agressivo, mas Uhum. retirá-lo era melhor ainda. Claro. Tinha o risco, tal, mas ainda era melhor retirar do que ficar com aquilo, porque aí fica inflamado constante. E aí, quem tem uma doença autoimune, o sistema imunológico não sabe onde atacar. Uhum. Ele vai procurar aonde é maior. Então, normalmente, ele vai atacar as lesões da esclerose. Aí ele põe a doença em atividade. Porque ele não vai entender que é no dente, né? Porque você vê, quando eu cheguei lá com aquela gengiva inflamada, tendo que tirar aquela raiz, e aí você falou assim: olha, eu vou dar anestesia aqui porque não tem jeito, a gente tirou a raiz, porque eu tinha ainda uma bola aqui, lembra, Era muito inflamado. de Tanto que nós tivemos inflamação que com primeiro pus. fazer
a extração da raiz, te condicionar bem, É. para depois fazer o procedimento de retirada dos Que eu lembro implantes que e você do drenou aquilo para enxerto. tirar É, uma inflamação. bem Então, complicado. foram vários dias, você vê, aí eu tive que tirar aqui, beleza. Aí vamos tirar os implantes. Aí foi tirar os implantes até porque a médica falava, Viviane, para uma médica da saúde integrativa, em especial, metal nem pensar. Você vê, Justo. até hoje, até o filtro da minha casa não é um filtro só de cloro. Eu tenho um filtro lá que filtra outras coisas. Por quê? Se eu pudesse, a gente colocava em tudo, porque até a água que a gente toma é cheia de metal. Uhum. Então, foi essas coisas que eu fui aprendendo, né? E tentando fazer o melhor para mim. Até para poder ajudar. Que nem você falou assim: ah, você foi em busca da melhora. Não foi fácil. Eu tive uma pessoa que me deu um chacoalhão, Uhum. que olhou para mim e falou: olha, você tá mal, mas assim, eu não vou passar a mão na sua cabeça, Legal isso aí. mas eu posso te ajudar, que é um professor meu, né, que hoje é meu mentor, professor Carlos, e ele, tipo assim, eu tava lá no fundo do poço, e ele falou, ó, eu não vou ser mais um que vai passar a mão na sua cabeça. Ele bateu, mas ele falou, ó, mas se você quiser minha ajuda, eu vou estar aqui. Que legal. E aí ele deu o dedinho só, não foi nem a mão. Ele fez assim, ó, tipo, você vem e pega. E aí eu falei, foi quando eu decidi, foi em 2018, né, quando eu voltei da Índia, que eu estava querendo me aposentar por incapacidade. Uhum. Agora, fazer um marketing até da minha profissão, né? A Por maioria das favor. pessoas buscam o benefício por incapacidade, que você não pode mais trabalhar, que você tem o pior valor de aposentadoria. E quantos eu pego assim, a pessoa aposenta com 30, 40 anos e hoje chora porque não pode fazer nada, eu tenho que trabalhar escondido. Uhum. E quando você Que é um pode. problema, né? Porque é É, crime, né? Trabalhar escondido, sendo é. aposentado por Que invalidez, a né? INSS vai cortar, você fica Claro. sujeito à perícia, tem que, toda Uhum. vez que tem um pente fino, a pessoa fica em tensão. Quando você pode ter uma aposentadoria do deficiente, porque eu não tinha entendimento que a sequela da esclerose múltipla era uma deficiência, mas aí Uhum. eu fui estudar, e aí eu falei, quer saber, eu não vou mais aposentar por incapacidade, eu vou trabalhar, e aí eu resolvi trabalhar, entrei numa mentoria, e comecei a subir degraus, entendeu? Um de cada vez, e melhorando e buscando cada vez o melhor, e mostrar. Aí virei monitora desse professor, que também me ajudou. E aí eu falei, ó, quer saber? Eu falei, eu não vou mais sem capacidade. E eu já tinha quase 30 anos de Uhum. contribuição, porque eu comecei cedo. Certo. E aí eu falei, eu vou. Aí eu fui descobrindo que eu poderia definir a sequela como uma deficiência, porque é Uhum. algo que não ia voltar mais. Uhum. E aí eu fui me especializar nessa aposentadoria, que é uma aposentadoria criança, né? Ela nasceu em 2013. Uhum. E aí me Bem nova, né? especializei e em meio da pandemia eu me aposentei. E aí eu comecei a fazer vídeos para publicar e mostrar para as pessoas que é uma aposentadoria melhor, entendeu? Uhum. E que a sequela de doença, ela pode ser caracterizada uma deficiência. Que o deficiente não é aquele que está na cadeira de rodas, aquele que anda com uma muleta, com uma bengala, ou que não tem um braço, uma perna. Outras coisas podem ser caracterizadas como deficiência. Por exemplo, quem tem um escape de urina, quem tem incontinência urinária e tem escape fecal também para Uhum. esclerose múltipla. Eu atendi um piloto da Latam que Imagina tinha só. escape de urina e ele não percebia. E aí eu percebia quando as pessoas olhavam, a calça estava Tu toda vê só. molhada. Constrangedor, né? Muito Claro. constrangedor. Isso daí te restringe, te Uhum. Sim, restringe. é uma deficiência, é É uma uma deficiência. deficiência, Claro. né? Então, assim, aí eu fui aprendendo, o que eu faço hoje é mostrar isso, falar, olha, aposenta por deficiência que você pode continuar trabalhando, porque eu Claro. falo para todo mundo, depois que eu me aposentei, eu trabalhei mais do que eu trabalhava antes. E sem querer falar mal daquelas pessoas que estão inválidas, né? Porque, claro, a invalidez é uma condição que realmente te debilita até emocionalmente, né? Mas Exatamente. existem as pessoas que estão inválidas. Mas quando a pessoa tem uma deficiência e ainda se considera plena para poder praticar uma profissão, enfim, para gerar renda, para ter uma ocupação, sabe? Isso também acaba emocionalmente contribuindo para ajudar não na cura, porque é uma deficiência, Sim. mas na estabilização máxima Mas da, tem a cura da doença, mas tem a mental, cura que mental, era o que o médico claro. falava, mas se a gente aproveitar o gancho que a gente está na Paralimpíada, né? É. Nós somos o país de 400 medalhas, né? De maior número de atletas. Então, está mais que provado que a deficiência. Eu vi uma atleta falando.
Agradeço a Deus por ter me deixado assim, para eu estar aqui. Olha só que ironia do destino. Ela era deficiente, acho que a deficiência dela era nos membros Uhum. inferiores, e ela estava agradecendo aquela condição dela, porque ela estava lá na Olimpíada ganhando uma medalha de ouro. É incrível, né? Então é incrível. Então você começa É incrível. o que eu aprendi com isso tudo, a conviver com a doença, e assim não dá para descartar, é um dia de cada vez, os dias não são iguais, tem dia que você tá bem, quem me olha aqui, linda, bela, maravilhosa, arrumada, não, não é assim, tem dia que eu acordo já caindo, já acordei de acordar e cair, mas aí a gente vai aprendendo a lidar com a doença, a gente vai aprendendo a minimizar os perigos. E, assim, um conselho que eu dou, a minha professora de yoga faz assim: te vira, guria. Se você precisar, você me chama. É não ficar pegando os apoios, entendeu? Claro, Vai fazendo o máximo que você pode, não deixa o corpo parar, né? Porque se ele parar, é mais difícil de você colocar ele em movimento de novo. é verdade. E aí, isso tudo, né? Voltando a falar dos implantes, que foi assim que eu conheci o doutor, eu fui lá para tirar a raiz, e aí a gente descobriu que tinha aqueles 2 implantes, e que aí você resolveu olhar a geografia. Eu lembro que eu cheguei no seu consultório no dia e fiz assim: é preciso mesmo tirar esses implantes? Aí você falou assim: eu vou te mostrar. Aí você me mostrou a inflamação da gengiva. Falou: ó, você vai ficar banguela, né? Porque vai perder e depois não vai ter mais osso, não tem Vai mais como ser, fazer enxerto. claro, cada vez vai ficar mais complicado, né? Aí eu falei: tá bom, porque eu tinha uma certa tensão, né? Claro, imagina. Foi tenso, foram 3 horas ali para tirar, que eu lembro, para tirar os 2, mas tirou, e aí a gente tinha uma coisa que era o pós-operatório, que era a questão inflamatória, que tinha que controlar. Mas foram aí, dias de dores, né? Mas passou. Passou. Passou, e o enxerto deu certo, porque o que eu, né, eu comecei a falar e não terminei na fala anterior, que a gente não pode se apegar assim, ai, também não posso fazer isso que vai causar inflamação. Tem que Claro. desencanar também, né? Por exemplo, a gente não pode tomar, quem tem esclerose múltipla não pode tomar vacina de vírus vivo. Quando eu fui Uhum, para a Índia, eu precisava da vacina da febre amarela. uhum. Na realidade, a gente precisa da vacina da febre amarela para qualquer lugar que você vai. Uhum. E aí eu falei: quer saber? Fui lá e tomei a vacina da febre amarela e ó, nem, nem me importei. Não, não foi nem. É, não, não foi nem para a Índia, que eu também foi para ir, eu fui para o Egito. Uhum. E aí precisava levar. E aí todo mundo, ai, não pode. Eu falei: ah, não quero nem saber, eu quero ir para Terra Santa, eu vou tomar. Eu fui lá e tomei, não senti E tudo nada, não tive certo. sintoma, não tive nada. Mas se a gente ficar pensando, porque, gente, é assim, ó. Isso fala a integrativa, fala a quântica, não sei se o doutor P compartilha do mesmo pensamento, mas assim, e a religião também fala, tá? Se Com você assistir uma certeza. pregação de uma irmã católica, ela vai te falar isso. Cuidado com seus pensamentos. Pensamento rege tudo. Verdade. Então, se Eu você tô- ficar: isso aqui vai me fazer mal, isso aqui vai me fazer mal. É igual o Covid. Eu tive um pico de estresse no início, porque aí eu chorava pelo cachorrinho da rua, eu chorava por todo mundo, aquele monte de morte. Mas aí eu conversei com uma pessoa, ela falou: calma, calma, calma. Falou: ó, vai morrer quem tem que morrer, quem tiver que desencarnar, vai embora. E você não vai salvar o mundo chorando. Sim, E aí eu entrei numa outra, né, energia, uma outra vibe. Falei: é o seguinte, eu vou cuidar de mim, ajudar quem eu posso, né? Mas eu tinha um certo medinho de pegar, assim, um receio, porque eu falei: ai, como será que deve ser esse Covid, né? claro, ainda mais na tua E condição, realmente não assim, é a uma gente fica. gripe. Não, não, eu Não, não é tive uma também, né? gripe, e Em assim, eu 21, peguei aquela variante 21, Delta. tive em 22. Eu tive aquela variante Peguei 22, anterior, é. aquela que matava o povo, né, um atrás do outro. Realmente foi difícil, mas eu passei, né, por isso. Aí eu lembro que eu tomei as vacinas e eu Uhum. não tinha tomado ainda. E aí eu tomei, hoje era obrigatório na época, aí quando eu tomei a terceira, eu tomei uma bronca da médica de novo. Ela falou: pra que você foi tomar essa vacina? Eu tô tentando limpar o seu corpo. Eu falei: mas doutora, tá. Ela falou: chega, você já pode sair do país agora. Não precisa. E eu não tomei nem a quarta, nem a quinta, Claro. nenhuma dose mais, eu não tomo nem vacina de gripe. Sim, porque você tem um sistema imunológico preparado, E né? eu não tenho gripe. Essa que é a Então, você vê, questão. eu sou mais O paciente saudável que que se uma pessoa que prepara, não tem a ou doença. a pessoa que se prepara e cuida da sua saúde, né? Alimentação, prática esportiva, então cuidar do cérebro, do espírito
e do E corpo, do né? corpo. Isso é o segredo para a gente ter uma vida saudável. Ah, vai acontecer de ter eventualmente alguma lesão, alguma doença contra um vírus? Sim, porque isso faz parte do nosso convívio entre as pessoas, né? Mas o sistema imunológico, ele tá apto para te defender. E é Sim, por isso que essas inflamações também são importantes de serem removidas, né? Por exemplo, inflamações crônicas na boca. Grande parte dos vírus que a gente pega, né, contrai, gripe, covid mesmo também, são pelas vias aéreas. E a totalmente boca é boca. uma via É, aérea também, exatamente. né? Exatamente. Tem Entende? até Então, umas terapias aí que tratam pela boca. justo. A Que saúde começa pela boca, isso é um slogan da odontologia muito antigo e que acho que cada vez mais, né, a gente percebe isso, sabe? Os médicos cada vez mais se preocupam também com essa condição, né? Porque não é só o fato de ter uma lesão. Várias patologias se manifestam pela boca no primeiro momento, várias condições podem ser adquiridas ou patologias, doenças podem ser adquiridas através da boca, sim, né? E uma boca não saudável, você acaba também tendo uma mucosa permeável, você acaba não tendo um combate de todos aqueles vírus, bactérias que é, você ingere ou no alimento, quando bota a mão na boca, respirando, né? Vão passar pela tua via aérea. Pela boca também, né? E se você não tem uma mucosa saudável, ela não vai te proteger de maneira adequada, pior que é certo? E verdade. isso vai para o intestino, isso vai ser absorvido, Isso. né? E assim, foi pro intestino, Deu. ferrou. Esse é o Ferrou, problema. entendeu? Porque tem até uma piadinha que fala, né? Uhum. Que quem é que manda, né? Se o intestino falar, se eu parar de funcionar, eu quero ver como é que fica. Não é, não E no fica. final fica bem assim, a história é bem essa. Ele para tudo e fala, e agora? E aí Greve para geral, tudo, parou não, a é greve energia. geral. É Se o isso aí. intestino parar, é greve geral. Então, e falando, eu falo, eu tenho hoje assim uma consciência assim, a gente, quem tem principalmente uma doença grave como a esclerose, tem outras. Tem que ter uma equipe multidisciplinar, mas aí vai cair aquela questão assim: ah, mas eu não tenho condição. Eu não tenho dinheiro, eu sei que as consultas são caras, que é difícil, mas tem aí um aliado que a gente usa de forma errada e deveria já usar da forma correta, que é a internet. Uhum, A internet te ajuda com muita coisa. com certeza. Então, você pode sim ter uma boa alimentação, sem precisar de um profissional que vai te ajudar. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Tá cheio de terapia na internet que pode te salvar. A questão espiritual tá cheio sabe, de padre, sabe, várias religiões, pastor, que dão Pegar o tempo gurus, conselhos. né? Pegar o termo genérico Isso, assim, né? Que é estão. conselhos É, espirituais, entendeu? legal. Mas eu não tenho entendimento, tal. Então, se você buscar na internet, você vai achar YouTube, vídeo, É o que a gente está fazendo aqui, né? Na ao invés de realidade. ficar no TikTok, que para mim o Né? TikTok hoje não é ele virou tipo uma ferramenta de busca hoje, mas ele ainda Uhum. está bem distante do YouTube, né? Claro, claro, Eu claro. gosto muito do YouTube. É verdade. E muita coisa eu aprendi no YouTube com vídeo, que é o que você falou, é esse vídeo aqui. É Se a isso aí. pessoa. Eu tenho clientes que falam assim: eu vi um vídeo seu, eu vi uma live sua, e lá você disse isso, isso. Fala para mim disso. Então, ele buscou lá, claro, para ter o meu serviço, ele vai ter que pagar? Vai. Tudo bem, mas faz Mas parte, se né? ele não quiser pagar nada e ele fizer um esforço, ele vai fazer sozinho. Talvez ele encontre dificuldades, mas aí a questão de que cada profissional tem a sua expertise. Não adianta eu Claro. querer arrancar meu dente e ser um dentista. Uhum. Sim, não tem como. Uma hora você vai precisar do profissional, né? Exatamente. Mas, e acho que esse que é o fator importante, assim, da nossa conversa, né? É poder mostrar para as pessoas, né, que existem caminhos de autoconhecimento, É, né? Que acabam, então, unindo as profissões, né? A medicina, isso. a odontologia, a psicologia, enfim, o direito também, né, que acaba de uma forma importante ajudando a pessoa a ter É. uma linha dentro da sua condição também, de ter uma dignidade de uma aposentadoria É. adequada. De direitos de- reservados, né? justamente também, né? Eu Isso. também sou
o terror dos manobristas, o Mas, terror por favor. dos locais, dos banheiros para PCD, eu grito na internet, né? Porque, infelizmente, né, Uhum. o país, o Brasil, não tem essa cultura do respeitar o deficiente, a inclusão ela é muito pouca É muito ainda, pouco, é. né? Então a gente está engatinhando nisso, ao contrário de fora, porque em nem todos os lugares, tá? Eu falo que eu já fui para fora, mas eu vou dar um exemplo do aeroporto mesmo. Uhum. Nos Estados Unidos, se você botar o pé no aeroporto, assim, eu sei porque eu vi. Ela olhou para minha perna, me viu mancando, ela já pediu uma cadeira na hora, Uhum. share, e depois que você senta naquela cadeira, você nem tua mala se pega. Claro. E ele não te larga enquanto não te embarca, enquanto não deixa você, se você está desembarcando, não te deixa lá na cara do Sim, é um táxi ou do serviço Uber. extremamente humanizado, né? Então, isso é muito importante. Aqui no Brasil, tem a questão, aí te levam para uma salinha, que é uma salinha reservada para quem vai ter embarque com assistência, e aí falta lá a percepção da pessoa de entender assim, que a lei diz que o deficiente tem que embarcar primeiro. Uhum. Nos Estados Unidos é assim, ele passa na frente, não tem lei para idoso, mas para deficiente tem. Aqui não, você ouve assim da moça, vamos deixar todo mundo embarcar, depois você... Oi, Porque como você vai assim? atrapalhar o embarque, né? Só falta te É, dizer é isso, mais né? ou menos isso, né? Porque na Vou embarcar o realidade. pessoal primeiro, né? Que vai atrapalhar um pouquinho e tal, daí depois você. Exatamente. Então, porque se você entrar no meio do embarque, tem isso também de Aí acontecer. entra aquele deficiente, né? Digamos assim, todo mundo te olhando, dizendo assim, tá, por isso que tá E as atrasado o voo. bolsadas na cabeça? Porque se eu pegar um corredor cheio de gente, eu tô na cadeira de rodas, é um tal de vira daqui, Claro, vira dali. claro, Aí eu falei para ela, você não tá entendendo. Eu falei uma vez para uma moça, eu falei, não, eu sou a primeira a embarcar. Mas eu falei, então você me leve antes. Eu falei, eu sou a primeira a embarcar, o resto é claro. depois. A lei é muito clara com relação a isso. E tem uma outra questão que é pequena. Se você estiver sentado lá na frente e você não embarcar primeiro, não tiver lugar para pôr sua bolsa, ela vai colocar lá no fundo. Só que eu não tenho perna para ir buscar a minha mala lá atrás. Sim, Então, a prioridade, ela é necessária, não é porque, eu falo que nós somos os fura-fila, né? Não é porque a gente é melhor que ninguém, porque a gente está ganhando com isso. A gente está só dando um privilégio para igualar, que é o famoso princípio da isonomia que está na Constituição. justo. É tratar o desigual de forma desigual para que ele fique igual aos outros, Sim, entendeu? você não quer nada além de ficar igual, Então, mas a né? gente Essa vive num é, Brasil eu sei. aonde infelizmente as pessoas não respeitam isso, elas te olham feio numa fila, porque elas acham que você está furando fila, só que não é fácil. Se coloca no lugar do deficiente, Nada exerce sua fácil. compaixão, assim, só um pouquinho, e fala assim: se eu tivesse ali, aquele É. famoso, né? Eu vou aproveitar para fazer esse apelo, né? Do estacionar na vaga do deficiente. Mas é só um segundinho. Pô, mas você tem perna para andar, né? É, e o deficiente não tem, E muitas eu, vezes. E eu dependendo do grau de deficiência, realmente, assim, aquela vaga, ela é para fundamental, mim, ela é. para que você Eu possa já cheguei a chegar. dar 4, 5 voltas em quarteirão para esperar uma vaga desocupar. É complicado, Porque se não desocupar, eu não vou acessar aquele lugar, eu entendeu? sei. Tem lugares que eu não vou. Tem onde estacionar? Não tem, então eu não vou. Eu não consigo atravessar a rua sozinha. Então, a pessoa necessita, né? O ser humano necessita ter essa Com consciência, certeza. né? Para aprender a respeitar tudo. É Enfim, verdade. é isso, é um dia de cada vez, né? E eu busco sempre o melhor, né? Desde das medicações, do tratamento e a boca, né? Que agora eu estou ainda em meio de um tratamento ainda, que eu retirei os benditos implantes, né? Não é bendito, na verdade é coisa Aqueles ruim. ali, tava ali. Tirei, né, os implantes, já coloquei um, tem que colocar mais 2, né? E estou nesse processo de Isso tratar a aí. minha boca. Por quê? Porque eu tomo medicação pesada, então medicação também afeta, né? O cabelo, a unha, os Claro, dentes, tudo. então é tudo, né? E a boca eu descobri com a médica integrativa, eu já sabia um pouco que ela é mais importante do que a gente imagina, não é só um sorriso bonito, né? Não, não, é muito mais do que isso, na É muito realidade. mais Muito que mais do que isso, né? isso, é Tudo é verdade. importante, até uma unha encravada pode causar problema. Justamente. Eu fiquei muito feliz de que você tenha chegado até mim, de a gente poder ter se conhecido, poder ter toda essa interação e conhecer um pouco mais da tua vida, da tua profissão, da tua história, né, da tua luta, das vitórias, né? E queria te agradecer imensamente aí por ter vindo até o nosso podcast aqui, o Dental Wi-Fi. Para quem não sabe, Veranópolis é uma cidade que não é tão perto assim de Porto Alegre, então
Nova Petrópolis. Desculpa, Nova Petrópolis. Veranópolis. Eu confundo sempre com Veranópolis. Eu acho que várias vezes eu te falei, gravou. Nova Petrópolis não é tão perto assim. Não é longe, mas também não é tão perto, né? E agora, com a questão das enchentes, as estradas ficaram mais complicadas. Sim. Então, para a Viviane chegar até aqui é mais difícil. Mas eu te agradeço imensamente por ter participado desse podcast conosco. Fica o convite para outras oportunidades para a gente conversar, de repente, depois de acabar o tratamento, a gente poder falar um pouco mais, Dá né? um sorriso, né? Abrir a Com boca. certeza, né? Mostrar os implantes. Mostrar os né? implantes ali, não, e até um testemunho de o que isso realmente impactou na tua vida depois que a gente finalizar tudo, né? E Eu acho detalhe que bacana. o titânio a gente não falou, mas quem põe titânio vira uma antena, né? Justamente. Esse é o grande problema do titânio, E as né? antenas têm feito tão mal aí, Pois é. as antenas Harp aí que estão falando bastante de Exatamente, antena. que é um grande problema é esse, né? Exatamente virar antena, né? Justamente. É. Vamos ver. Eu quero essa tua compreensão depois. Vamos fazer uma comparação aí Sim, bacana. eu quero ver como, porque assim, eu tinha muito problema com os titânios. Aham. Quero ver como vai ficar. Eu também tenho essa curiosidade Vamos sim. de ver como vai ficar. Bom, eu já tô com o implante aqui da Sim. raiz, né? Sim, E mas você não vê, finalizamos eu tô sem ainda, o né? dente e eu não tenho problema nenhum, E tá melhor, né? Tô melhor, eu sinto que é algo mais saudável mesmo, né? claro. Mas eu quero ver depois como é que vai ficar, como que vai ser, né? Estar com os dentes, a diferença do titânio para cerâmica, né? Vamos Que é lá. a zircônia A junto aí, zircônia, né? isso. A zircônia Exatamente. a cerâmica que a gente É. usa é a zircônia. Então tá, Viviane, É muito isso. obrigado aí pela Eu que presença. agradeço, Obrigado, fico pessoal, feliz. por ter assistido. A gente falou que ia ser 30 minutos, virou 1 hora e pouco já. Então, eu falei, né? Que eu falo demais, Isso é entendeu? ótimo. Mas ficou muito bom o papo, te agradeço mais uma vez. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal Dental Wi-Fi, agradecer aos apoiadores, que é a PM Produção e também a Diz Odontologia. Deixa o teu like também nesse vídeo, compartilha, né? E até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada.